É isso aí, Olin Rollins papapá no ar, chegando devagar para formar opiniões além do pasto, né? Como eu sempre falo, aqui é o Rollins, etc e tal, construam as suas verdades, escutem as minhas verdades, porque não existem verdades na verdade, né? Tudo é mentira porque tudo é mental, tudo vem da mente, mas, né, vamos lá, fazer uma reflexão, uma continuidade praticamente, quase que como fosse uma continuidade do último podcast que eu fiz, chamado sobre a caridade, né? A caridade com hora marcada versus a caridade do dia a dia. Então eu quis nomear esse podcast com bondade para inglês ver. Faz muito tempo que eu quero falar sobre essa coisa da bondade, sabe? Ou a falsa, não é que seja uma falsa bondade, mas uma burra bondade, vamos dizer assim, uma ignorante bondade, que é válida, certo? Porque se precisa, ainda no mundo que nós estamos hoje em dia, mas é um paliativo, entendeu? E ninguém deve ou deveria viver de paliativos a sua vida inteira. Mas vou entrar logo no assunto, porque eu não quero que esses podcasts se alonguem muito, mas vamos tentar. Eu gosto muito de fazer certas analogias, dar certos exemplos, porque eu acho que fica um pouco mais fácil para ter um entendimento, né? Mas eu falo da caridade do dia a dia, eu falei no podcast da caridade do dia a dia, que a caridade do dia a dia, ela sendo praticada, que a caridade de você estar junto de um amigo, você tá dando aquela força, você tá acompanhando ele na batalha, etc e tal, vai fazer com que um dia não se precise mais dessa caridade de doação, né, daquele altruísmo, de você doar cestas básicas e fazer, eventos em instituições, em asilos, em orfanatos. Você sabe, é lindo e válido, claro, a disponibilidade do seu tempo. Isso, eu acho que o tempo é o que há de mais valor hoje em dia, né? O tempo custa muito caro. Então você disponibilizar seu tempo para essas ações é super válida, mas nós temos que chegar num patamar que não existam mais pessoas assim, sabe? O problema é que existe um interesse que existam para sempre pessoas necessitadas, sabe? Porque enquanto houver pessoas necessitadas, pessoas carentes, pessoas caridosas, dependentes da caridade, né? Em vez de ter pessoas com a sua autonomia, né? Enquanto existir pessoas assim, vão existir pessoas num patamar mais elevado, pessoas que vão poder usar dessa bondade para inglês ver, né? Que eu já vou explicar direitinho para vocês, certo? Então existe interesse que se mantenham pessoas assim, sabe? Como existe interesse dos ricos, dos milionários, dos poderosos, dos governos, de todas as eras, de todos os tempos, que exista a classe pobre, a classe miserável para servir, né? Ninguém tem o interesse que todo mundo se chegue numa igualdade, sabe? Se falam muito de meritocracia, mas eu farei um podcast falando disso, que como que você vai ter meritocracia, vai se viver em cima de uma meritocracia num país que nem o Brasil, já em outros países já é difícil viver dessa maneira, entende? E como que você vai viver no Brasil uma meritocracia se não se teve igualdade no ponto de partida, entende? É muito complicado. Isso vem de gerações para trás, é muito complicado. Mas aí é praticado, então, a bondade para inglês ver, certo? Vamos lá, eu vou dar alguns exemplos aqui, certo? Porque como que num país como o Brasil, ou no mundo que seja, mas eu vou pegar brasileiros como exemplo, certo? Pessoas podem ganhar tanto dinheiro, sabe? 500 mil, 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, 5 milhões de reais, depois valores em dólares, em euros, etc e tal, quando essa pessoa sai pra fora, sabe? Como? As pessoas vão falar assim, não, quem me ouviu, ou quem for amigo, ou quem gostar de passar um pano, não, mas a pessoa tem porque ela mereceu, ela batalhou, ela chegou lá, ela conseguiu, né, sair lá da favela, sair lá de baixo, não sei o que, papapá, e não sei o que lá, aí vem aquelas lendas, o Silvio Santos era camelô, o Silvio Santos não sei o que lá, e assim vai. Não existe nada, ao meu ver,
que justifique, que não existe salubridade, entendeu? Que justifique uma pessoa ganhar um tão alto salário, sabe? 500 mil, 1 milhão, 2 milhões, 5 milhões de reais. Não existe. Eu pego... Por exemplo, você pega aí números, eu não vou ficar dizendo de números aqui, eu já fui atrás e tenho aqui dentro da minha mente números de, por exemplo, cantoras de funk hoje em dia, Anitta, Ludmilla, não sei mais quem, sabe? E cantores sertanejos, apresentadores de TV, entende? Dizem, né? Dizem, ninguém nunca sabe, também se perguntar para o cara, ele também vai dizer que não, mas que Fausto Silva ganha 5 milhões de reais por mês, etc e tal. E para não ficar achando que eu tô pegando no pé de cantoras de funk, de cantores, de artistas ou de apresentadores, jogadores de futebol. Nem todos, a grande maioria dos jogadores de futebol ganham uma merreca, mas tem alguns mais que ganham 200, 500 mil, 800 mil, 1 milhão, mesmo aqui dentro do Brasil. Aí você vai pra fora, Neymar, etc e tal, 6, 7, 8 milhões e ganham em euros, etc e tal, etc e tal. Mas não há. Eu quero que vocês reflitam comigo, certo? Não há o que justifique tão altos salários, certo? Enquanto no mundo e no Brasil pessoas ganham tão pouco dinheiro, tão pouco, pessoas ganham 1.000, 1.200, muitos abaixo de 1.000, muitos não ganham 500 reais, entendeu? Muitos não ganham nada, entende? Não, mas aí é que eu falo, aí vão falar que essas pessoas não se esforçaram, que essas pessoas são vagabundas e etc e tal, papapá, e que os outros merecem, por mais que alguém lutou, por mais que alguém chegou lá, eu não encontro argumentos, justificativas que me deem para ser tanto o distanciamento, a desigualdade entre um salário, vamos pegar R$1.200, R$1.000, certo? Um salário mínimo, 1.000 e pouco, certo? Para 5 milhões que alguém ganhe, certo? Ou para 500 mil que alguém ganhe dentro do Brasil, dentro de alguma profissão, entende? De destaque, seja político, seja o que for. Certo? Não tem nada que explique, que justifique. Aí entra a bondade para inglês ver. Aí esses, complementando, falando papapá de caridade, voltando, muitos falam assim, não, mas eu pratico a caridade. Ou muitos não falam, Fica aquela coisa que é melhor que seja assim, que a mão esquerda não veja o que a direita faz, certo? Porque você também praticar a caridade, fazer doações e ficar bradando para Deus e o mundo também, se você refletir bem, não é uma coisa que vai te fazer bem, a não ser para o seu ego, para você mostrar que você é o pá. Então é o seguinte, aí vem com essa justificativa. E é o que eu falo, não é maldade. Quem está ouvindo o podcast, não encare isso que eu estou falando, que eles são maldosos, que eles, talvez muitos nem pensaram nessa ideia que eu vou dar para vocês, entende? Talvez não passou, porque a pessoa, ela nasce condicionada, já na Matrix, Ela já nasce condicionada que o dinheiro isso, que tem que chegar, que tem que ganhar o dinheiro, ficar milionário, vencer na vida, Pra que batalhar? Porque se eu vencer na vida é porque eu batalhei. Eu não tenho como vi um cara num vídeo falando, eu não tenho que batalhar com meus irmãos, eu não tenho que brigar, a vida não tem que ser uma luta, entende? Tem que ser uma comunhão, muito diferente, tem que ser uma comunhão, mas é outra questão, certo? Então aí batalharam, tal, etc e tal, e chegaram lá, e aí eles mesmos já estão condicionados. Quando chegam num patamar desse, de ter dinheiro, daí o cara pode comprar 500 tipos de comida, pode ter 500 mulheres, todas as mulheres que ele quiser no mundo, ele pode ter todos os carros que ele quer no mundo, levar todos os amigos que ele quer pra Europa, ou as meninas do funk dar todas as festas, comprar as mansões, as maquiagens que elas querem e tal. Eles entram na fase do deslumbre, entendeu? Já do condicionamento, já está condicionado a procurar a tal riqueza, sabendo que, talvez nem sabendo que outros vão ser miseráveis, que para haver ricos e haver milionários tem que haver miseráveis, certo? É um equilíbrio, nós vivemos um equilíbrio desequilibrado, certo? E aí vem o deslumbre, eles ficam deslumbrados, aí ficam mais cegos ainda. Aí é que eu falo, talvez não sejam nem maldade, seja apenas cegueira. Então, eu tô aqui, tô querendo abrir o olho de ninguém, não. Eu quero que sejam feitas, eu espero que sejam feitas, quero não, eu espero que sejam feitas dentro da liberdade de cada um, reflexões, certo? Então, aí entra a bondade. Mas eu
eu dou emprego para tantas pessoas, eu gero emprego, Anitta, o cantor, eu gero emprego para 300, 400 pessoas, né? Com tudo que eu, não é todo o dinheiro que eu ganho que fica para mim, eu gero empregos para 500 pessoas, né? O outro fala, não, eu faço doações, eu ganho 5 milhões, Faustão, eu ganho 5 milhões, mas vocês nem sabem o que eu faço, eu ajudo isso, eu ajudo aquilo, aquela outra pessoa, aquela instituição, beleza, como eu disse, é válido, entendeu? Mas muitos fazem isso, talvez, como eu disse, inconscientemente, porque é melhor do que ter que tocar no bolso de vocês, entendeu? No bolso deles, porque é óbvio, é questão matemática. Só tocando no bolso de quem tá lá em cima, certo? Diminuindo esses valores astronômicos que muitos ganham, é que quem tá embaixo vai poder começar a ganhar mais, entende? Então, quer dizer, é uma caridade em que, que eu falo, aquela caridade que não é do dia a dia, que vai deixando permanentemente pessoas na miséria, entende? Você ajuda 500 pessoas com os empregos que você constrói, que você disponibiliza, né? Mas, por outro lado, você está deixando milhares, milhões como miseráveis, entende? Por quê? Para não haver esses milhões, esses milhares de miseráveis, tem que se tocar no dinheiro de quem está em cima. Infelizmente é desse jeito. Infelizmente quem tá em cima, infelizmente para eles, eles têm que chegar nesse nível de consciência de, opa, eu estou ganhando desacerbadamente. Não tá certo isso. As pessoas que ganham esses valores, certo? E falam que contribuem, que fazem caridade, que dão empregos, que geram empregos, etc. Elas deveriam ter vergonha, na verdade, não orgulho, porque tudo bem você ganhar uma medalha de ouro na Olimpíadas, mas você querer ganhar, você sendo um corredor de atletismo e você querer ganhar a medalha de quem jogou basquete, a medalha de quem jogou futebol, a medalha de quem jogou tênis, a medalha de todas as modalidades esportivas, aí também, né? Não dá. E é o que acontece. Tem muita gente ganhando muita medalha de ouro, né? Colocando, encostando lá na coleção, guardando esse patrimônio para gerações futuras, para filhos, netos. O dinheiro que esse pessoal ganha é tão astronômico, esses ganhos, que daria para 4, 5 gerações da pessoa e gastando, entende? Então aí que eu falo, tem que haver essa é a consciência, talvez, que a morada pede. Dessas pessoas, que eles sejam conscientes a ponto de entenderem que não precisam, não necessitam ganhar tanto. Abrir mão de ganhar 5 milhões, Faustão, entendeu? E passar a ganhar 500 mil, 10%. Tem coragem de fazer isso? Para quem? Para aquele cara que ganha 1.000, passar a ganhar 3 mil? Todas as pessoas ganharem 1.000. Ah, mas não é assim que funciona, não adianta um só, papapá. Não, lógico que não é assim. Existem economistas para fazerem essa matemática, entende? Mas o que eu tô dizendo é que as pessoas têm que ter consciência disso, porque é muito fácil você ficar praticando a caridade mantendo, porque a caridade que muitos praticam hoje em dia, que é válida, mantém uma imensa gama de miseráveis, certo? Seja na África do Sul, seja nas Américas, aonde for. Então, o que acontece é o seguinte, a pessoa, voltando à questão, toca nessa coisa, né? Que gera emprego, etc e tal. Mas existe outra coisa. Se você chegar com uma conversa dessa, nessas pessoas que estão lá em cima, no poder, que estão desfrutando do seu sucesso, que na verdade é o reconhecimento, né? Desfrutando do seu reconhecimento, etc e tal. Tem outra questão. Elas vão pegar e falar assim, mas pô, eu já gero emprego, já isso aqui. A obrigação é do governo, a obrigação é dos políticos de ver essas questões, dos miseráveis, tal, não sei o que lá, e etc e tal. Aí entra a grande hipocrisia, certo? Porque se a obrigação é dos políticos, né, de gerarem uma renda, de patrocinarem uma vida melhor aos cidadãos, né? Por que você então faz doação? Peraí, mas se é uma obrigação do governo, certo? Então, se eles que têm que dar um jeito nisso, por que você faz doação? Por que você gera emprego? Entendeu? Então é o paliativo. É o que eu falo. É preferível o paliativo a vida inteira, né? Para o pobre, certo? Do que mexer realmente no seu bolso. Ah, tá bom, mas não precisa mexer no bolso de vocês então. Já que vocês não têm, a maioria de quem está lá em cima não tem essa capacidade de lutar por uma igualdade, como que eu vou dizer? Deixando de ganhar
tão altos salários, deixando de ganhar, entendendo que não há necessidade de ganhar tanto, mas então por que esses que estão lá em cima não vão para cima dos políticos? Porque é o seguinte, o pobre que tá lá embaixo, ele mal tem contato com o vereador, com o prefeito, com o governador, com o presidente, piorou, sabe? Eles estão muito além do alcance de uma pessoa comum, do povo. O povo só tem contato na hora que pega o santinho pra votar, na hora do voto, entendeu? Mais nada. Ou que vem um vereador, passa na sua rua e conversa com você. É esse o contato que o povão tem com os políticos. Agora, artistas, jogadores, pessoas que estão lá no auge, esses têm. Além de ter contato, às vezes convivência com políticos, certo? Então, a obrigação é de quem tá em cima, não de quem tá embaixo ficar batalhando. A obrigação é de quem chegou lá em cima já. Quem já tá no pódio, na ponta da pirâmide. Esses têm a obrigação, entre aspas, obrigação de chegar, como diz no interior, chegar o milho. Chegar o milho nos políticos, entendeu? Ir pra cima. Mas o que acontece muitas vezes, e nós sabemos disso, é que existem concessões. Aí existem concessões entre eles, quando eles estão lá na conversa deles, nos jantares, nas reuniões, nos encontros, entendeu? Aí, quer dizer, o artista, o jogador, não sei o que lá, vai lá, faz uma média pro político, etc e tal, entendeu? Faz que não tá vendo, aí continua fazendo doação, entendeu? Eu não tô dizendo que existe um acordão entre eles, entende? Que existe, aí já seria a teoria da conspiração, né? Não tô dizendo que, mas acontece a convivência deles lá pacificamente, porque ambos estão no auge, entendeu? Ambos estão no topo da pirâmide, políticos, artistas, etc e tal, etc e tal. Então, é isso que eu falo que é a questão, é aí que entra a bondade para inglês ver, entende? Válida, porque infelizmente nós temos necessitado, pessoas que necessitam de doações, de caridade, né? Entra a parcela de culpa que eu falei no outro podcast de pessoas que não praticam a caridade do dia a dia, né? Que é estar do lado de quem precisa, dando apoio emocional, apoio psicológico, para que essa pessoa nunca necessite de obter a caridade em bens materiais, entendeu? Se fortificar como pessoa, entende? Mas já não existe isso entre nós, entre os populares, dito, entende? E não existe o interesse de uma classe política, uma classe artística, uma classe burguesa abastada de diminuir seu patrimônio, né? Para que o pobre cresça um pouco, entende? E também não existe o interesse, infelizmente, deles lutarem entre eles lá, deles pegarem e vamos pra cima. É isso mesmo, vamos pra cima dos políticos. Enquanto porque a gente representa. Nós não vivemos aqui do que o povo, do que os nossos fãs consomem, entendeu? O dinheiro que nós temos não vem dos nossos fãs. Então, o mínimo que a gente pode fazer é lutar por uma igualdade. E não é lutar apenas fazendo música, ou gerando emprego, ou fazendo doações, etc. Essa luta é uma luta eterna, que vai criar um ciclo infinito, que já criou um ciclo infinito, Então, chegamos numa era, num tempo em que as pessoas têm que abrir a mente e ser mais consciente. Então, se a pessoa foi condicionada, se a pessoa, depois de condicionada, se tornou um deslumbrado, agora vamos fazer uma reflexão. Para que eu ganho 5 milhões de reais? Para que eu ganho 1 milhão de reais? Para que eu ganho 500 mil? Enquanto eu tiver eu ganhando esses valores e terem pessoas miseráveis, para mim é uma vergonha. Vamos começar a refletir assim, E como eu digo, ninguém, muito menos eu, sou dono da verdade, certo? Construam as suas verdades, mas comecem a refletir realmente além do pasto. Vamos formar opiniões além do pasto. Ninguém quer guerra com ninguém, porque temos que viver longe dos embates, mas assim, viver também, né? Alimentados por historinhas da carochinha, certo? Aí também não dá. Olhem Rollins, no ar, saindo fora.